Fala pessoal, canal Interna Fácil pra você. Canal internafácil.com para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre CBD, canabidiol, aquele remedinho da plantinha do capeta. Pessoal, mas antes, não esqueçam, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, ajuda a gente, dá aquela força lá pra nós, pro nosso canal bombar e a gente conseguir difundir a palavra e a dependência química, ajudar os dependentes químicos desse Brasil afora, esse mundo afora aí. Hoje, presença ilustre do digníssimo doutor Alberto Edwards, neuropsicólogo. Gostoso, lindo, maravilhoso! Fala, meu amigo, tudo bem? Dá um oi pro pessoal. Meu amigo Gustavo, quanto tempo, que prazer em revê-lo. Quanto tempo, prazer em revê-lo, cara. Adorei sua apresentação aí, é fantástico. Nosso canal vai bombar aí. Obrigado, pessoal, obrigado. Faz parte de todo esse entretenimento que a gente passa pra televisão brasileira, pro YouTube, né? Então, doutor Alberto Edwards, vamos lá, vamos começar, vamos falar sério. O que é CBD? CBD, eu depositei R$1.000 no CBD, foi... Isso, porque CBD é conta bancária. O que é CBD? O pessoal tá falando muito aí na internet. O que é CBD? Não, Gustavo, não é conta bancária. CBD é a redução da palavra canabidiol. Canabidiol é um derivado da cannabis que consegue atuar no sistema nervoso central. Na planta da cannabis existem vários neurotransmissores e um deles é o canabidiol, né? E o canabidiol serve demais para algumas patologias. Já vem sendo difundido no mundo aí, na Europa, na Ásia, de uma forma muito tranquila, e agora já está liberado do nosso país já há algum tempo uma autorização para medicamentos à base de canabidiol. Legal? Bacana. Mas é maconha? Eu tenho medo, né? Então, sabe, posso ficar meio doidão, né? Posso pegar, tomar meu remedinho, virar um maconheirinho aí da quebradinha. Como é que é? Isso é maconha? O pessoal tem muita ainda restrição, né? Eu acho que a gente tem medo de utilizar pensando que é maconha. É uma maconha? Como funciona isso? Exatamente isso. Na realidade tem muito preconceito. Tem muita gente achando que o canabidiol é maconha. Apesar de ser da mesma planta, mas a cannabis ela é vulgarmente conhecida como maconha. Então tem muita gente que planta maconha, planta cannabis e de forma indevida faz abuso daquela planta. Mas o canabidiol é uma manipulação, um derivado da cannabis, que hoje é chamado de cannabis medicinal. Então tem um laboratório por trás, tem uma turma por trás, tem cientistas, tem pessoas que manipularam, que produziram um fitoterápico à base de canabidiol, né, que são gotinhas, tem até pomada, tem inúmeras inovações, chiclete, bala de goma, à base de canabidiol, até suplemento alimentar capazes de atuar e melhorar o nosso organismo, melhorar a ansiedade, melhorar aspectos do nosso organismo. É totalmente diferente do que pegar a planta e formular um baseado, secar a planta. Então tem uma diferença enorme no uso da cannabis. Então a gente tem que deixar isso bem claro. O cannabis medicinal é totalmente diferente de maconha. Apesar de vir na mesma planta, a forma de utilização é bem diferente. Então, para quebrar esse preconceito, canabidiol, gente, está liberado pela Anvisa. Hoje não é uma substância que não é nem mais controlada, né? Então, deixar isso bem claro para todo mundo que está vendo a gente no nosso canal aqui. Então é que nem você tomar um medicamento qualquer, por exemplo. Tem que ter um uso controlado, né? Por exemplo, o Ribite lá do caminhoneiro. O Ribite do caminhoneiro é um remédio para emagrecer. Se tomar de um uso discriminado, ele vai fazer mal a você. É igual o cara fumar uma maconha, não tem nada a ver do que tomar um remédio. É mais ou menos isso? Olha, Gustavo, na realidade eu nem sei se o Ribite é um remédio, entendeu? Eu sei que o Ribite para mim era um estimulante, né? Que é usado para uma estimulação no corpo, e o caminhoneiro vai lá e faz uso indevido, toma 10, 20 Ribite para estimular, para dirigir 24, 48 horas. Então, sempre, deixar isso bem claro, sempre que vai diferenciar a droga do remédio é a dosagem. Então é a mesma coisa se você tomar um Rivotril, um clonazepam de 2mg é para ansiedade. Se você tomar 10, você está se drogando. Entendi. Então um remédio
que você toma um medicamento para ansiedade, a pessoa vai lá e toma 3 ou 4 ou 5 e ela acaba fazendo um uso discriminado. É como o cara fumar maconha e tomar um remédio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, não tem. Por exemplo, tem muita gente que chega e fala da liberação da maconha, mas pensa em fumar 6, 10 baseadas a céu aberto. Não é isso, totalmente diferente. Então, assim, hoje em dia a Anvisa liberou o CBD, como eu havia falado, não é mais uma substância controlada. O THC, que é o princípio psicoativo, que é um outro neurotransmissor da cannabis, que é considerado uma substância psicoativa, ele também está liberado, 0,2%. Entendeu? Então, assim, é totalmente diferente que a quantidade desse THC, que é o tetraidrocannabinol, que a gente pode falar daqui a pouco sobre ele, o nosso organismo suporta até 1,7%. E tem baseado aí, tem maconha aí hoje que tem 80% de THC. Acho que um mês atrás apareceu um caso de K9, que é uma substância, que é uma maconha sintética, com 92% de índice de THC, de um óbito de um adolescente de 17 anos no estado de São Paulo. Então isso é droga, totalmente diferente da cannabis medicamentosa que trata inúmeras patologias. Deixar isso bem claro. Tá, pessoal? Então, prescrição médica, não utilizar com uso indiscriminado, né? Acompanhar sempre com o seu médico e ele vai te dar a receita e fazer o uso certinho do medicamento, certo? Mas vamos falar um pouco das propriedades, né? Como que ele atua no sistema nervoso, quais os benefícios, eu posso tratar o quê? Eu posso tratar dor de cabeça? Para que ele serve? Eu não conheço nada do CBD, então para que ele funciona? Para que o pessoal está tomando CBD hoje? Por que ele está sendo tão difundido? Legal, ótima pergunta. Então, na realidade, assim, o canabidiol, a cannabis, ela tem, como eu havia falado, ela tem vários neurotransmissores. Então, o CBD é um deles. Tem o CB1, CB2, CBN, CBA e o THC. O nosso sistema, nós, Gustavo, nós temos uma via chamada endocannabinoides. Nós já produzimos canabinoides. Nós temos receptores de canabinoides. Então, quando você pega a cannabis, manipula de forma correta, através de um laboratório, com tudo certinho, com um laboratório por trás, aquele medicamento vai fazer com que aquele medicamento fazer com que o nosso organismo produza fitocannabinoides capazes de aumentar essa produção que nós já temos. Então, aumentar a produção de CB1, CB2, CBD do nosso organismo funciona como um modulador, um equalizador do nosso sistema nervoso. É como se ele deixasse o nosso sistema nervoso central equilibrado. Essa é a função principal do canabidiol, modular e equalizar o sistema nervoso central. Ao promover essa equalização, essa modulação, essa neuromodulação, vai ter um controle melhor de ansiedade, estresse, pânico. Então, por exemplo, imagina vamos para uma patologia mais específica, para convulsão. Pessoas que sofrem de epilepsia. São pulsos alternados no sistema nervoso que geram uma alteração no sistema nervoso central e a criança entra em convulsão. A criança ou o adulto entra em convulsão. Então você entra com as gotinhas do CBD, ela modula e equaliza o sistema nervoso, fazendo com que essa convulsão diminua a incidência daquela situação, que a pessoa entra em convulsão. Então vai funcionar como um anticonvulsivante. Então já vi relatos aqui de acompanhar, de acompanhar um paciente, uma criança que ela tinha mais de 20 convulsões por dia, então essa criança não vivia, e depois de ser administrado de forma correta o canabidiol, essa criança passou a ter 3 casos de convulsões por dia. Você imagina como mudou a qualidade de vida dessa criança. Então, assim, para epilepsia, para fibromialgia são dores no corpo. Então, quando você aumenta a produção de CB1, CB2 e alguns canabinoides, fitocannabinoides no nosso organismo, a gente aumenta a produção de terpenos. Terpenos é um anti-inflamatório natural do nosso organismo. E a produção desse terpeno funciona melhor com um anti-inflamatório natural, diminuindo as dores do nosso corpo. Então, tem muita gente tomando canabidiol para fibromialgia, diminuindo dor no joelho, dor no ciático, dores na face, dores no maxilar. Então,
essa neuromodulação, essa equalização que o canabidiol promove no sistema nervoso é muito eficaz também para fibromialgia, para dores neuropáticas. Você vai ver na internet também um monte de gente utilizando o canabidiol para Alzheimer. Então, Alzheimer são falhas na memória. Então, como você modula e equaliza o sistema nervoso, você diminui essas falhas, melhorando a qualidade de vida daquele acometido daquela patologia. Cada vez mais que você consegue entrar com o canabidiol, eu costumo falar que o canabidiol é o futuro. Ele já é o futuro na Europa, nos Estados Unidos. Imagina uma pessoa com parkinsonismo, pessoa que não consegue segurar uma colher pelo tremor, não consegue segurar um copo descartável. Imagina você administrar o canabidiol e em 8 a 12 dias diminuir aquele tremor e a pessoa conseguir pegar a colher e levar até a boca e comer. Então essa autonomia, essa forma que o CBD atua de extremamente natural é super legal para quem está buscando melhorar e equilibrar o sistema nervoso em relação a essas patologias. Então já tem inúmeros, Gustavo, inúmeros estudos do canabidiol para esse tipo de doenças neurodegenerativas, que ele consegue, não é cura, a doença vai evoluir, mas consegue retardar a evolução da patologia. Melhorar a qualidade de vida aí de muitas pessoas, né? Exatamente isso. E isso não tem preço. Não tem preço, Gustavo. Agora também tem outros estudos. Aqui, como o nosso canal é para dependência química, tem uma faculdade, se eu não me engano, é a Universidade de Brasília, a UNB, que inicia esse ano a pesquisa do canabidiol para tratamento de usuário de crack e cocaína, de droga estimulante. Então o estudo começa esse ano e vamos aguardar aí o que vai vir do resultado desses estudos. Mas, por experiência, eu tenho alguns pacientes que eu já acompanho em pós-tratamento de dependência química que relatam o controle da ansiedade, o controle até de uma fissura, de uma compulsão. Um exemplo, a pessoa já passou por um tratamento, passou por uma internação, passou por um tratamento alternativo e faz a manutenção desse processo com canabidiol para controle da ansiedade, de estresse. E isso ajuda muito no processo de recuperação para a dependência química. Então, eu posso te afirmar, por experiência minha hoje, que o pós-tratamento com canabidiol é fantástico. Então, apesar de ele vir da planta da maconha, ele é utilizado hoje para tratamento também independente químico, ou está sendo testado para isso, é isso mesmo? Isso, está sendo feito, tem estudos em andamento para isso. Mas o canabidiol já tem, se você pesquisar mesmo a fundo, ele já trata praticamente 32 patologias, né? Se você pegar alguns estudos aí na internet, olhar lá o PubMed, algumas coisas mais vinculadas a artigos científicos, você vai ver o benefício da cannabis em inúmeras patologias. Agora, por exemplo, eu tenho um filho com autismo e a gente já tem um conhecimento que o canabidiol, o CBD, ele trata essa patologia. Corre o risco do meu filho depois ficar viciado em droga por tomar esse medicamento? Eu acho que é o medo dos pais ou o medo das pessoas de tomar um remédio à base de maconha, né, de cannabis, de canabidiol, de ficar viciado, né, nesse remédio. Corre esse risco? Como funciona isso no organismo da pessoa? Tá. Gustavo, não há a menor chance, pessoal, não há a menor chance disso acontecer. Hoje existem 3 tipos de canabidióis no mercado, né? Então, existe o CBD isolado, que é um frasquinho que contém canabidiol sem nenhum tipo de outro fitocannabinoide, THC, porque o único que dá problema é o THC, que pode dar problema se usado de forma exagerada, se manipulado de forma equivocada, né? Por exemplo, de repente, que tem essa história de democratização do canabidiol pelo preço do valor secado, né? Eu vi isso acontecer de uma pessoa que não tinha dinheiro para comprar o canabidiol na farmácia, pegou a planta, cozinhou no fogão de casa e deu para o filho e fala que o filho melhorou. E o filho tinha uma dificuldade, um transtorno mental, né? Não lembro agora se era autismo. Mas como é que esse pai cozinha? Que fitocannabinoide que ele promoveu naquela infusão ali para dar para o filho? E o filho melhorou, mas por quê? Porque se drogou? É muito difícil você
chegar a essa conclusão. Então não dá para fazer dessa forma. Agora, o que é manipulado, que vem de laboratório, por exemplo, o que é liberado pela Anvisa hoje, CBD é uma substância livre, como eu já havia dito, e o THC é até 0,2%, que é o que está liberado pela Anvisa. Não há a menor chance desses percentuais causarem alguma dependência de qualquer tipo na pessoa que faz uso do canabidiol. Como você falou de autismo, por exemplo, autismo, na realidade não é que o CBD é um medicamento para autismo, é que às vezes o paciente com autismo, ele fica irritado, ele fica impaciente, ele fica ansioso, ele estressa. Então, como o CBD, você administrar o CBD, manipula, aquilo que eu te falei, equaliza o sistema nervoso, de repente a criança autista ela fica mais tranquila, mais calma, promove melhor uma reabilitação com os profissionais que devem estar cuidando dessa criança. Então, o CBD seria um coadjuvante muito legal, muito eficaz para ajudar o paciente com autismo na sua reabilitação. Beleza? E para as dores, né? Dores nas costas, processo inflamatório, dor no corpo, cervical. O pessoal hoje tem muito problema de dor na coluna, né? Ele funciona, ele é benéfico com dores no corpo? Sim. Na realidade, Gustavo, o CBD ele consegue aumentar a produção de terpenos no sistema nervoso central. Essa produção de terpenos vai aumentar o sistema anti-inflamatório do nosso organismo, diminuindo as dores do nervo ciático, dores na bursite, artrite, artrose, fibromialgicos. Então, assim, com relação às dores, o CBD, eu vou te falar uma coisa, o CBD é fantástico, assim, eu sou até suspeito para falar, porque eu gosto muito do canabidiol para trabalhar com dores neuropáticas, entendeu? Então, assim, ele funciona muito bem para esse tipo de conduta. Legal, então é um bom remédio aí para anti-inflamatório também, né? Exatamente. Aí eu vou para uma patologia assim um pouco mais específica, né? O pessoal que tem câncer, né? Para tratamento de câncer, né? Que hoje é uma doença aí também que está atingindo uma boa parte da população. Ele pode ser, o pessoal pode tomar quem tem câncer, ou ele serve para tratamento de câncer também? Como funciona um pouco nessa patologia? Bom, existem vários estudos a respeito do canabidiol para tratamento antitumoral. Então ele funciona muito bem para diminuição de tumores e de inflamações. Agora, tem muito trabalho com relação ao canabidiol para câncer, mas vai depender de que grau que a pessoa está. De repente, o que a gente está falando aqui, de repente uma pessoa que está num grau mais evoluído, numa grande metástase, aí o CBD não teria condições de zerar isso. Poderia até retardar a evolução de algumas situações relacionadas ao câncer, mas existem vários estudos aí. Para você ter uma ideia, como antitumoral, existe uma medicação, o Metavir, que já existe à venda há muito tempo, antes das liberações do canabidiol na atualidade. Então, ela é a base de canabidiol, é isso? A base de cannabis. Só que ela na farmácia ela é muito cara, né? Eu soube de valores assim de R$5.700 uma caixinha. Mas o CBD mesmo, ele para preservar as dores do processo que ele está passando por uma doença de câncer, né? Ele vai ajudar nas dores também? Sim, bastante, vai atenuar bastante. A pessoa consegue, como ele regula o sistema nervoso, a pessoa consegue ter uma melhor qualidade de vida, ter uma melhor... nesse momento, qualquer melhora é significativa, entendeu? Então, o CBD, ele é um coadjuvante forte para tratamento cancerígeno. Agora, Covid, né? O pessoal aí teve essa onda de Covid, o pessoal ficou muito em casa, ficou depressivo, brigou com a mulher brigou com o marido, ficou irritado, a pessoa teve, por causa de insônia, né? O pessoal tá com muita dificuldade de sono aí pós-Covid, então mudou muito a vida da população mundial, né? Ele atua alguma coisa nessa área de insônia, depressão, nessa área? O remédio é bom para curar alguma coisa nesse sentido? Na realidade, assim, para insônia, depressão, para ansiedade,
Vamos imaginar o seguinte, por exemplo, o CBD ele entra como modulador, né? Aquilo que eu acabei de te falar agora há pouco, ele entra como modulador e equalizador do sistema nervoso central. Então, se você está ansioso e o sistema endocannabinoide ele consegue atuar em quase todos os neurotransmissores do nosso sistema nervoso, então ele vai conseguir equilibrar a dopamina, a serotonina, a acetilcolina, noradrenalina. Então, equilibrando esses neurotransmissores, você tem um melhor controle da ansiedade, você fica numa melhor posição para enfrentamento da depressão. Se você já melhora isso, melhora a ansiedade, você vai dormir melhor, já tem o melhor. Tem muita gente que consegue regular até a alimentação e insônia com o canabidiol. Agora, se você tem problema realmente de insônia que estiver relacionado a alguma alteração orgânica, o CBD não vai dar conta, entendeu? Então aí vai ter que buscar um neurologista, buscar um especialista para mapear uma tomografia ou um exame para mapear o sistema nervoso para ver o que realmente está acontecendo. Então tem gente que às vezes vem atrás do CBD e já tem uma lesão, aí é diferente, né? Então, mas assim, para ansiedade, estresse, depressão, também funciona muito bem, justamente por ele conseguir equalizar o nosso sistema nervoso central. Legal, funciona bem. Bom você sempre, então, procurar seu médico, né? Fazer sempre a sua avaliação. Legal, doutor. Agora vamos perguntar como adquirir, onde que eu compro CBD, né? Maconha os caras compram aí na quebrada, né? Mas a gente tá falando só na esquina, né? Não, a gente tá falando de um remédio, né? Então, onde que a gente adquire? Em qualquer farmácia? É só ir lá e comprar? Preciso de receita? Como é que eu faço? Não, precisa de receita. Você precisa procurar um médico prescritor de canabidiol, tá? E através de uma receita o médico promove essa prescrição. O paciente se dirige até a farmácia. A farmácia hoje já vende medicamentos à base de canabidiol. Essa é a forma mais rápida, vamos dizer dessa forma. A segunda forma, com essa prescrição, o paciente também pode se inscrever tem um aplicativo da Anvisa, onde você pega essa prescrição, faz todo um cadastro perante a Anvisa e você pode fazer a importação através de um site que venda produtos à base de cannabis. Então, existem na internet inúmeros sites que fazem todo esse meio de campo para o paciente. Ele chegou com a prescrição, formula esse cadastro, pede a liberação da Anvisa, que está rápida hoje, não demora para fazer essa importação, de 1 a 2 dias, e a pessoa pode fazer a importação direto de outro país, com tudo legalizado pela Anvisa. E também com a prescrição procurar a Abrace. A Abrace é uma entidade nacional que tem inúmeros ONGs vinculadas à Abrace que produzem um canabidiol, vamos dizer assim, nacional, brasileiro, vinculados a essa entidade, que podem ser comercializados através dessa prescrição. Então também seria uma outra forma de adquirir um frasco de CBD. Bacana. Então, pessoal, é isso. Eu acho que esse vídeo pode ajudar diversas pessoas. A gente quer ajudar vocês a entender um pouco mais, a desmistificar um pouco o CBD, entender que ele não é uma droga, que ele é um remédio, que é um remédio hoje aí que vai mudar a vida de muitas pessoas, que vem mudando, e é o futuro. Que o CBD hoje é o futuro, tá? Que não é uma apologia à droga, que a gente é contra o uso de droga, né, doutor? De maconha, né? Exatamente. Na realidade, o que nós somos contra é o abuso da substância. Que as pessoas não confundam a cannabis medicamentosa com todo o seu estudo, com todo o arcabouço de conhecimento que existe hoje, com aquele que vai lá na biqueira comprar uma maconha prensada e sair fumando baseado e achando que isso é natural. Isso não é natural, isso é ignorância, tá? Então, deixar isso bem claro para quem está participando do nosso canal. Então, CBD não é fumar maconha, CBD é um remédio, pessoal, que vai ajudar muitas pessoas aí nesse mundão afora aí. E CBD também, então, não é investimento financeiro, é investimento na sua vida. Tá bom, pessoal? Obrigado.
Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dá aquela força pra gente, tá, pessoal? E até a próxima.